O senhor Alberto Rios era um homem acostumado a ter tudo o que queria. Dono de uma fortuna incalculável, o empresário de 58 anos andava sempre bem vestido, com um ar arrogante e frio. Sua vida era repleta de luxos, mas vazia de afeto. Em uma de suas viagens para uma cidadezinha do interior, conheceu uma menina chamada Sofia. Ela era uma criança franzina, de pele morena e olhos grandes, que vendia flores na praça para ajudar a mãe, Dona Lourdes, uma senhora simples, marcada pela pobreza e pelas dificuldades. Alberto ficou intrigado com a menina. Havia algo nela que o incomodava, uma sensação estranha que ele não conseguia explicar. Alberto olhou para Lourdes e, sem rodeios, ofereceu uma quantia exorbitante para adotar Sofia. Ele a queria para ajudá-lo em sua casa, mas a mãe, desesperada, hesitou. No entanto, diante da promessa de uma vida melhor para a filha e um futuro que ela nunca poderia dar, Lourdes aceitou, ainda que de coração partido. Em um misto de alívio e culpa, entregou Sofia a Alberto, que a levou para sua mansão na cidade grande, prometendo dar a ela um lar digno e o cuidado que qualquer criança merecia. A primeira noite na mansão foi desconcertante para Sofia, mas havia uma estranha sensação de familiaridade. Enquanto Alberto observava a menina dormindo em um quarto que ele mesmo decorara, algo chamou sua atenção. Ao pegar a pequena mão dela para cobri-la, viu uma marca curiosa em sua pele, uma cicatriz em forma de meia-lua. O choque foi instantâneo. Ele sentiu o coração acelerar. Aquela marca, ele já a tinha visto antes. Na verdade, ele tinha uma idêntica no próprio punho. Um sinal de nascença raro que sempre o intrigou. De repente, a memória o transportou para um passado sombrio que ele tentava há anos esquecer. Uma irmãzinha que ele mal se lembrava, que fora levada de sua casa quando ele ainda era um garoto. Alberto e sua família nunca souberam o que aconteceu com ela. Só restara uma vaga lembrança e uma dor que o acompanhara desde então. Podia Sofia ser? Não. Era impossível. Ele afastou a ideia de sua cabeça, convencido de que aquilo não passava de uma coincidência, ainda que perturbadora. Nos dias que se seguiram, Alberto tentou ignorar o incômodo. Ele cuidava bem de Sofia, mas a presença dela o desestabilizava de um jeito que ninguém jamais conseguira. Ele começou a evitar olhar para a cicatriz da menina, mas o sentimento de que havia algo mais profundo entre eles o perseguia. Sofia, por outro lado, estava cada vez mais à vontade, chamando-o de tio Alberto e buscando sua atenção com o carinho inocente de uma criança. Cada vez que ele via o sorriso dela, um misto de ternura e agonia o dominava. Não era simplesmente compaixão, era algo mais. Em uma noite, ele se sentou com Sofia e perguntou sobre a vida dela, querendo saber detalhes sobre sua história, sobre o que ela se lembrava da mãe, da infância e dos primeiros anos. Ela respondeu com a simplicidade e a sinceridade de uma criança, mas Alberto sentiu que havia lacunas em suas memórias que talvez contivessem respostas que ele precisava. Ao fim do primeiro mês, a mansão, antes fria e impessoal, começava a ganhar vida com a presença de Sofia. Mas, para Alberto, a dúvida permanecia, corroendo-o por dentro. Ele sabia que não conseguiria seguir com sua vida sem investigar o passado dela. Mas como perguntar isso sem assustar a menina? E como explicar para si mesmo o que estava acontecendo dentro dele? Finalmente, em um impulso, ele decidiu confrontar o mistério. Foi até Lourdes, a mãe de Sofia, determinado a saber mais. Ela contou o pouco que sabia sobre uma adoção misteriosa na infância de Sofia e uma mulher que anos depois apareceu e a deixou sob seus cuidados. Ouvindo isso, Alberto teve certeza. Ele não descansaria até entender o que realmente significava aquela marca. Aquela visita a Lourdes deixara Alberto ainda mais inquieto. A história que ela contara, embora cheia de lacunas, só aumentava a convicção de que Sofia era mais do que uma coincidência em sua vida.
Com uma mistura de medo e esperança, ele resolveu seguir o único rastro que tinha: buscar registros sobre adoções e desaparecimentos de crianças na cidadezinha onde ela vivia. Contratou um detetive particular, mas nunca confessou o real motivo por trás de sua busca. Enquanto isso, a convivência com Sofia seguia e ele se apegava cada vez mais àquela menina. Era um laço que ele não entendia, mas sentia intensamente. Ela tinha um jeito doce, cuidadoso, que parecia trazer algo adormecido nele à tona. Em pouco tempo, Alberto se viu sorrindo mais do que em anos, e a frieza que ele sempre carregava começava a derreter. Mas a dúvida sobre o passado de Sofia permanecia uma sombra em seu coração. O detetive voltou com algumas informações alarmantes. Havia um registro de uma menina desaparecida, abandonada perto de um orfanato quando ainda era bebê. A descrição batia com a idade de Sofia, mas nada ali mencionava uma marca de nascença. Frustrado, Alberto se aprofundou em documentos antigos de sua própria família, revirando cada papel, cada registro, na esperança de encontrar algo que ligasse o passado ao presente. A cada documento que lia, uma lembrança de infância voltava e ele começou a enxergar algo que nunca havia percebido. Em uma das cartas antigas de sua mãe, encontrou menção a uma tragédia que todos haviam esquecido ou ignorado. Uma irmã que sua mãe perdera, levada por uma mulher desconhecida que ninguém conseguiu identificar. Alberto sabia vagamente da história, mas só agora entendia a profundidade do luto de sua mãe. Ele percebeu que talvez sua mãe tivesse passado anos procurando pela filha perdida sem jamais obter respostas. Um misto de choque e culpa tomou conta dele. Como poderia ter deixado essa história enterrada por tanto tempo? Será que sua mãe sabia de algo mais? Mesmo com o tempo desgastando sua memória, ele visitou a senhora, agora frágil e com a saúde debilitada, em busca de respostas. Com dificuldade, ela se lembrava de alguns detalhes e então mencionou uma marca idêntica, uma cicatriz de meia-lua, que seu outro filho também carregava. Alberto sentiu o coração parar. Sofia, ao vê-lo de volta daquela visita, correu para ele, sorrindo como sempre. O olhar da menina, tão inocente e amoroso, misturava agora uma curiosidade silenciosa. Ela percebeu que algo estava errado e, em sua voz suave, perguntou se ele estava triste. Alberto apenas sorriu e, enquanto a abraçava, decidiu que era hora de compartilhar um pouco de sua história. Naquela noite, sentados juntos no jardim da mansão, ele contou a Sofia sobre uma irmã que ele nunca conheceu. Uma menina que sumiu quando ele era apenas um garoto. Era a primeira vez que ele falava disso em voz alta, e cada palavra parecia trazer um peso e uma libertação. Sofia ouvia com atenção, e embora ainda fosse uma criança, parecia entender algo além do que Alberto dizia. No dia seguinte, em um novo impulso, Alberto resolveu submeter Sofia a um teste de DNA. A angústia de não saber, de viver na incerteza, era um peso insuportável. Ele justificou o exame para ela de forma simples, dizendo que queria conhecê-la ainda mais, saber tudo o que fosse possível sobre ela. Ela aceitou sem questionar, sem imaginar as complexas emoções por trás daquela decisão. A espera pelo resultado foi agoniante. A cada dia, Alberto se via mais confuso, mais dividido entre o afeto crescente por Sofia e o medo do que aquele resultado poderia revelar. A notícia do teste de DNA chegou numa manhã abafada de setembro. Alberto estava sentado na sua biblioteca quando o envelope chegou, sua mão trêmula ao rasgar o lacre. Ele sabia que aquele pedaço de papel tinha o poder de mudar tudo, para o bem ou para o mal. Sofia brincava no jardim, alheia ao turbilhão que se desenrolava dentro de seu tio Alberto. Ele leu o resultado mais de uma vez, como se os números e as palavras pudessem mentir, ou talvez se enganasse ao entender o que estava ali diante dele. O exame confirmava algo que ele mal podia acreditar.
Sofia não era apenas uma menina que ele havia adotado de uma família pobre. O exame de DNA mostrava que ela era parente de sangue. Mais especificamente, a criança era sobrinha dele. Ela era filha de sua irmã, a menina que ele nunca soubera o destino. Sofia, a garotinha que ele agora via como parte de sua vida, era a mesma criança que ele perdera tantos anos atrás, embora nem ele nem sua mãe soubessem disso até aquele momento. O choque foi paralisante. Ele não sabia o que fazer com a informação. A história de sua família, a dor que havia sido silenciada por tanto tempo, a tragédia que ele sempre achou que não o afetaria, agora tinha um rosto. Sofia não era uma estranha. Ela era, na verdade, sua sobrinha. A menina que ele acolhera, em quem ele começava a depositar um afeto genuíno, carregava não apenas a marca de um passado que ele tentara esquecer, mas também a esperança de um futuro perdido que ele agora se via responsável por dar. Mas as questões não terminavam ali. O que mais ele não sabia sobre a história dela? O que significava o fato de Sofia ser filha de uma irmã que ele julgava perdida e como ela se encaixava nas peças quebradas da sua própria vida. Enquanto ele tentava processar a revelação, sua mente se enchia de perguntas não respondidas. Como sua mãe reagiria a tudo isso? E Sofia, que até então via Alberto como um tio afetuoso, como se sentiriam ao descobrir a verdade? O peso do segredo crescia e a responsabilidade parecia cada vez mais esmagadora. Durante semanas, Alberto foi um homem torturado pela culpa e pelo medo do que poderia acontecer se tudo fosse revelado. Ele temia que Sofia ficasse com raiva dele por mantê-la em ignorância. Temia ainda mais que ela fosse uma ameaça à família que ele tentara construir com tanto esforço, agora que a verdade estava se revelando de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Enquanto a casa permanecia em silêncio, Sofia começava a fazer perguntas que Alberto não estava pronto para responder. Ela falava de suas memórias difusas, de imagens de uma mãe que ela quase não lembrava, de uma mulher que a deixara ali, naquela cidade, para ser criada por ele. Sofia queria saber mais sobre sua mãe, o que havia acontecido com ela e o que significava aquele laço com Alberto. Ele sabia que não poderia continuar escondendo a verdade por muito mais tempo. No entanto, Alberto não sabia como contar a Sofia que a mulher a quem ela chamava de tio Alberto, na verdade, estava sendo esmagado pelo peso do segredo, sentindo-se um impostor e sentindo que talvez já tivesse cometido um erro ao trazê-la para a sua vida. Ele amava a menina, mas sentia que, ao mesmo tempo, a estava mantendo presa a um passado que ele não entendia totalmente. O dilema de Alberto se tornou ainda mais angustiante quando ele finalmente decidiu confrontar sua mãe, uma mulher idosa, frágil e cheia de dores, para contar-lhe a verdade. Ele não sabia como ela reagiria, mas sentia que precisava abrir aquele capítulo sombrio do passado. Quando ela ouviu, o silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a verdade em si. Sua mãe, agora debilitada, levou um tempo para processar a informação. Depois de muito tempo, ela sussurrou com lágrimas nos olhos: "Eu sempre soube que ela estava em algum lugar, perto de nós. A marca estava com ela." Essas palavras, ditas com uma calma desesperadora, abriram uma nova dimensão da história que Alberto nem imaginava. O que significava aquela marca, afinal? E o que Sofia sabia sobre seu passado que ele ainda não conseguia entender? A verdade estava finalmente à vista. Mas como nada na vida de Alberto, ela não trouxe a paz que ele esperava. A marca, aquela cicatriz em forma de meia-lua, não era apenas uma coincidência. Ela significava mais do que ele poderia imaginar. Sua mãe, com o olhar distante e o coração pesado, revelou algo que alteraria para sempre o curso da história. "Sofia não foi abandonada, meu filho.
Ela disse com a voz trêmula, como se as palavras saíssem com um peso insuportável. Ela foi enviada para você, para nós. Sua irmã, a que você perdeu, nunca foi esquecida. Ela, Sofia, é a filha dela. Alberto ficou paralisado. Sofia não era apenas sobrinha dele, ela era sua própria filha, o que ele nunca soubera, até que o destino, de forma cruel e implacável, o trouxera de volta àquela história. Sua irmã, a menina perdida, havia dado à luz uma filha, mas nunca teve a chance de cuidar dela. E essa criança, a quem ele agora via com os olhos de um pai, sempre esteve ali, à sua espera. Mas o maior choque veio quando sua mãe completou. A marca de meia-lua é a mesma de sua irmã. O que você acha que era um acidente de nascença, na verdade, é um símbolo que nossa família carrega e que agora, finalmente, retorna. Sofia está destinada a ser a ponte entre o nosso passado e o futuro. A revelação abalou as estruturas de tudo o que Alberto acreditava saber sobre sua vida. A dor que ele sentia ao descobrir a verdade era imensa, mas a gratidão por finalmente entender a conexão profunda que existia entre ele e Sofia trazia uma nova perspectiva. Ele não a perderia novamente. Ela não era só uma criança. Ela era a chave de sua própria história, e ele prometeu a si mesmo que faria tudo para protegê-la. Sofia, por sua vez, ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo. Mas quando ela olhou para Alberto, algo nos olhos dela mostrava que ela sabia mais do que ele imaginava. Ela sabia, de alguma forma, que ele estava ali para cuidar dela. E isso era o suficiente. Enquanto Alberto e sua mãe tentavam reconstruir os pedaços perdidos de sua história familiar, Sofia continuava a ser a luz que iluminava suas vidas, conectando o passado e o futuro de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Mas, como sempre acontece, o destino tem formas misteriosas de fazer com que a verdade venha à tona. E agora que a história de Alberto e Sofia finalmente se desenrolou, ele sabia que esse era apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada onde ele finalmente poderia encontrar redenção e se reconectar com as raízes que ele tanto procurou, mas que sempre ignorou. Gostou dessa história emocionante? Então não perca as próximas narrativas incríveis no nosso canal. Temos muitos mais enredos profundos e com reviravoltas que vão mexer com suas emoções. Clique no link, inscreva-se e veja os outros vídeos que preparamos especialmente para você. Não deixe de acompanhar nossa jornada, porque o melhor está por vir.